Sejam bem-vindos ao vídeo. Nós iremos fazer um resumo sobre o fenômeno que começou no final século XIX e é criticado por alguns, o chamado imperialismo americano. E fazer um mapa histórico por detrás desse fenômeno. Veja agora o que é o imperialismo americano. Para entendermos o contexto do imperialismo americano, vamos ter que voltar no século XVII, mais precisamente na década de 1640, quando começou a colonização inglesa no litoral do atual Estados Unidos. Os colonos, na sua maioria, seguiam o calvinismo, que foi um movimento da reforma protestante que começou no século XVI. A denominação defende a predestinação e valorizam o lucro-ganho do trabalho. Os ingleses administraram o local em 13 colônias, que teriam uma diferença entre as colônias do sul e as colônias do norte. Os colonos do sul tinham ideias mais conservadoras para os padrões da época e utilizavam a mão de obra escrava, enquanto os colonos do norte tinham ideias mais reformistas e era predominante a mão de obra livre. Em resumo, era assim as 13 colônias até a Revolução Americana em 1776. Liderada por George Washington, a Revolução Americana ou a Guerra de Independência dos Estados Unidos fez com que a Inglaterra não tivesse mais domínio nas 13 colônias. E inspirou movimentos como as independências das colônias na América Latina, que teve influência americana. Desde então os Estados Unidos se expandiam para o oeste aos poucos até que em 1845 surgiu uma doutrina criada pelo jornalista John Louis O'Sullivan que se chamava o Destino Manifesto. A doutrina se baseava na fé de que o povo estadunidense foi predestinado a ser salvo e por isso eles tinham a vocação para expandir sua influência e domínio no mundo, baseada na vontade de Deus. Com essa mentalidade, os americanos amplificaram o seu território principalmente para o oeste. Por exemplo, vejam o resumo desta expansão nesta animação. E estas anexações ou foram pela negociação como a compra de Louisiana com os franceses, em 4 de outubro de 1813 e a compra da Flórida com os espanhóis, em 1821. Ou foram pelo uso militar como a vitória na Guerra Mexicano-Americana em 1845 e 1848. Apesar disso, as palavras de O'Sullivan seriam recuperadas mais tarde e usadas para fundamentar as atrocidades cometidas contra os indígenas. Ou seja, a doutrina do Destino Manifesto foi uma propaganda para o expansionismo estadunidense. Lembra que as colônias do norte e sul tinham diferenças? Pois então, essas diferenças continuaram mesmo depois da independência dos Estados Unidos e a principal causa que fez gerar uma tensão entre os estados do norte e os estados do sul era a escravidão. A escravidão foi a fonte central da crescente tensão política na década de 1850. E se intensificou mais ainda quando Abraham Lincoln, que era do Partido Republicano e era a favor da abolição da escravatura, se elegeu para presidente dos Estados Unidos, fazendo com que os estados do sul se revoltassem e proclamassem os Estados Confederados da América liderados por Jefferson Davis, que era do Partido Democrata. Com o norte alegando ser inconstitucional, foi declarada a guerra em 1861. Começou a guerra mais sangrenta da história do continente americano, a Guerra de Secessão, conhecida também como a Guerra Civil Americana. Este conflito durou 4 anos e foi entre os estados do norte, chamado também de União, liderados pelos republicanos com o presidente Abraham Lincoln, que desejavam uma política econômica industrialista e abolicionista, e entre os estados do sul, chamado também de confederados, liderados pelos democratas com o declarado por eles presidente Jefferson Davis,
que desejavam manter a escravidão e manter uma política econômica agrícola. Com a vitória da União em 1865, começou o período de reconstrução que deixou até 1877. Agora, como o Norte venceu e não teria mais o Sul para prejudicar os planos e ideias que o Norte costumava se ter, lembrando que o Partido Democrata continuou existindo, os Estados Unidos em geral passou a colocar em prática as políticas que o Norte já aplicava. Como o fim absoluto da escravidão, o rápido processo de industrialização, que fez o país a ser de facto capitalista, e a rápida modernização. Como o nacionalismo cresceu bastante nos Estados Unidos, voltou em força a doutrina que fez surgir a conhecida frase "A América para os americanos". Esta é a doutrina Monroe. A doutrina em si existe desde a década de 1817, criada pelo presidente do mesmo nome. Ela estabeleceu a não interferência europeia no continente americano. Com a doutrina, a Europa perdeu as colônias e a influência sobre o continente. Mas como não tinha mais os europeus para ser influência no continente, essa foi a oportunidade para os Estados Unidos surgir como nação imperialista, e foi mais intenso no final do século XIX. Isso é o imperialismo americano. Imperialismo norte-americano é uma referência ao comportamento autoritário de influência militar, cultural, política, geográfica e econômica dos Estados Unidos sobre os outros países, mas em específico na América Latina. Os dois acontecimentos em destaque do imperialismo americano foram o Destino Manifesto e a política do Big Stick. O Big Stick foi usado para interferir na política dos países latino-americanos contra credores europeus. É a referência à maneira do presidente norte-americano Theodore Roosevelt. Esta política ponderou que o governo norte-americano poderia usar a força militar contra os países latino-americanos, caso julgasse necessário. Este foi o resumo do imperialismo. Obrigado por ficar até o final.